Olá, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre luto. O luto é vivido só na morte? O luto é vivido somente quando nós perdemos alguém querido? Ou, na verdade, o luto ele é vivido em diversas fases da nossa vida? Meu nome é Regina Silva e hoje nosso foco é trabalhar um pouco mais sobre autoconhecimento e como o autoconhecimento ele pode nos ajudar a superar fases ou pode nos ajudar a compreender melhor as fases que nós vivemos. E esse mês novembro, né, um mês que nós temos que lidar com praticamente a finalização do ano, onde nós passamos pelo dia de finados, onde o luto ele fica um pouco mais presente na nossa vida. Mas eu comecei a perceber por algumas pessoas que eu atendo, e principalmente aquelas que vêm buscar uma orientação vocacional, o quanto lidar com o luto nesse momento onde você está deixando o colegial e entrando para a faculdade, o quanto isso afeta. Por quê? Porque você traz todo o medo, todo o pânico de perder aquilo que você já possui e que você efetivamente não sabe o que vai ter lá na frente. E a minha ideia de falar sobre o luto em todas as áreas da nossa vida veio dessa situação, né? Dos, digamos assim, ainda jovens que estão lidando com o luto quando eles mesmos não sabem como lidar, porque aquele deveria ser o melhor momento da vida deles e, no entanto, eles estão lidando com uma dor que eles não sabem explicar. Oi, Ivo, oi, Sandra, bem-vindos. Então assim, quando eu pergunto o luto é vivido só na morte, é porque na verdade nós vivemos o luto em diversas fases da nossa vida e durante o ano muitas vezes. Nós vivemos o luto quando nós somos desligados de um emprego, né? E passamos pela fase da negação, do isolamento, da vergonha, depois da raiva, depois da tentativa de barganhar com Deus por um novo emprego para que essa situação passe logo, a depressão quando isso demora, E finalmente quando nós aceitamos e começamos a olhar para aquela situação e a partir daí, aí nós saímos do luto. Nós lidamos com o luto quando nós mudamos, de um lugar para outro, quando nós perdemos um grande amigo, e perder o amigo não é porque efetivamente ou amiga, porque a pessoa morreu, mas porque a nossa relação com ela chegou ao final. E quantas vezes nós não sentimos uma dor e não entendemos o porquê? E mesmo em algumas fases da nossa vida, quando nós deixamos de ser solteira para nos tornarmos namorada, ou noiva, ou esposa, namorado, noivo, esposo, E nós não entendemos por que tem uma parte nossa que está tão triste, quando aquele deveria ser o melhor momento da nossa vida, aquele deveria ser o momento onde nós deveríamos estar vibrando, e uma partinha nossa fica tão triste. E nós nos sentimos tão inadequados, porque ninguém nos explica que nós estamos vivendo um luto. Então, entender que o luto ele vai ocorrer todas as vezes em que eu tiver uma grande perda, uma perda significativa, onde eu tiver que lidar com os meus medos de não conseguir mais fazer com que aquilo... Vocês estão me ouvindo bem? Só para tirar uma dúvida. Tá todo mundo ouvindo bem? Melhorou agora? Bom, como ninguém está respondendo, estou partindo do princípio de que vocês estão realmente ouvindo bem. Então é interessante porque nós precisamos olhar para... Ótimo, a Luciana, bem-vindo, Luciana. Olá, Hebe, bem-vindo, bem-vinda. É Hebe, né? É muito interessante que nós possamos compreender que o luto é algo que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e que não é porque nós estamos mudando para algo melhor que nós não temos o luto por aquilo que nós perdemos. É muito interessante isso. Eu sempre falo sobre essa questão que às vezes nós saímos de uma situação onde nós não queríamos estar, onde nós estávamos em sofrimento, e mesmo quando nós saímos, nós entramos no luto,
porque nós perdemos algo. Nós perdemos algo que era importante para nós. E parece um pouco incongruente. Regina, como é que eu posso ter luto por terminar o colegial? Como é que eu posso ter luto por terminar a faculdade? É muito simples, é muito fácil quando você já tem tudo definido e você vai fazendo as mudanças e você nem se dá conta daquela dor. Ou aquela dor fica ali e ela vai aparecer lá na frente junto com outras dores e você não vai nem identificar que aquela dor estava ligada àquela perda lá atrás. Mas quando você não consegue dar o próximo passo, aí o luto fica mais claro, tá? O luto fica bem... Olá, bem-vinda, Maria, bem-vinda, Cláudia, tá? Fica muito mais claro. Porque eu lembro de muitas situações onde as pessoas chegaram no consultório em luto, onde eu passei por situações de luto e eu levei um tempo para me dar conta, e quando eu estava atendendo as pessoas, para mim era tão claro. E quando eu disse para as pessoas, olha, você está vivendo um luto, o luto pela perda de um bebê, tá? Que você tanto esperou, o luto por um aborto, o luto pelo fim de um casamento, o luto pelo fim de um sonho, mesmo que você saiba que aquele sonho não ia mais funcionar, tá? Muitas vezes o luto ele vai ser um pouco diluído porque nós vivemos ele durante a relação. As pessoas que eu tenho trabalhado hoje, né, eu tenho atendido um pouco de adolescentes, né, o pessoal entre 17, 18, 19 anos que estão fazendo essa mudança de vida, ou seja, estão indo para uma faculdade. É muito interessante porque você percebe que eles chegam super empolgados, mas com uma dor, com um medo. E que muitas vezes esse medo é expresso pelo choro, pela agressividade. E que quando você começa a tratar dessa dor, dessa perda, de que eles realmente vão perder e de que nós precisamos lidar com essa dor, isso vai acalmando. É como se isso desse a possibilidade de olhar e dizer, ai, estou sendo entendido, compreendido. Porque eu acho que esse é o grande problema. Enquanto eu brinco, né? Quando eu não sei qual é o problema, é que eu tenho um problema. Porque quando eu entendo o problema, automaticamente eu começo a buscar soluções. Meu problema é não entender o problema. Então, a primeira fase, as pessoas falam, né, segundo estudos na psicologia, o luto, ele na verdade, ele envolve 5 estágios ou 5 fases. Na minha opinião, nós temos um estágio a mais, tá? Que é o primeiro estágio. Qual é o estágio? Eu me dar conta de que eu estou em luto. É eu me dar conta do que significa esse luto que eu estou vivendo. É eu me dar conta de que está tudo bem, sabe? Viver o luto. Então, não dá para trabalhar algo se eu não tiver claro que eu estou vivendo luto. O luto de uma relação que eu tenho medo que termine, mas que eu sei que está terminando. O luto de um trabalho que eu sei que já não está mais me complementando, me satisfazendo. Então, a primeira fase é nós entendermos que nós estamos vivendo o luto, ou nós estamos no luto, ou em que fase do luto eu estou. Aí sim eu consigo trabalhar com as fases do luto. Quais são essas fases? A primeira fase é a negação ou isolamento. Então, vamos pegar uma situação de um término de um relacionamento. É a pessoa, eu já acompanhei pessoas que passaram anos negando que aquela relação tinha terminado. Tá? Mas, Regina, olha bem, é a pessoa perfeita para mim, é minha alma gêmea. Como é que a pessoa por que a pessoa terminou se eu sou a alma gêmea dessa pessoa? Se tudo em nós combinavam, por quê? Por quê? Eu não aceito isso, eu não admito. E aí a pessoa se isola. Que é exatamente a negação, é a não aceitação. E quantas pessoas nós não pegamos com anos
presa nessa fase. Apesar de serem, né, eu te brinco, agora são 6 fases, porque os 6 estágios, que o primeiro é descobrir o luto, nós precisamos entender que dependendo da nossa história emocional, dependendo dos nossos gatilhos emocionais, olá Camila, bem-vinda, é que nós vamos ficar mais ou menos em cada fase. Então, se eu sou uma pessoa que eu consigo lidar com a realidade com mais tranquilidade, se eu sou uma pessoa que eu vou olhar para aquilo e falar, bom, eu não tenho como mudar isso. É impossível mudar isso, isso é uma realidade. Muitas vezes eu vou ficar pouquíssimo tempo dentro desse estágio que é a negação ou isolamento. Eu não quero encontrar ninguém porque eu não quero contar que agora eu tô desempregado, agora eu acabei esse relacionamento. Conheço pessoas que durante anos mantiveram uma mentira de que ainda estavam casados quando o casamento já tinha terminado há anos. Tá? Por quê? Para não ter que lidar com o luto. Ou seja, a pessoa estava na fase da negação, ela estava nessa fase do isolamento, de não aceitar convites, de não conseguir lidar com ela mesma e com os outros. O luto também se dá por uma grande decepção, quando aquilo que me foi vendido não é o que foi entregue. Tá? Como de repente você descobrir que a pessoa com quem você está há anos tem uma segunda família, ou que aquela amiga que você considerava tão amiga não é amiga. O luto também vem dessa situação. O luto envolve tudo aquilo que para nós é uma perda. Mesmo que o que vem a seguir seja melhor do que o que nós tínhamos. Olha que maluco, né? É interessante porque eu me lembro de uma fase que eu tive um relacionamento que chegou um momento, eu tinha clareza de que eu precisava terminar aquele relacionamento. Não porque ele fosse nocivo, não, mas porque aquela relação não era exatamente o que eu buscava e eu me dei conta de que a situação não era exatamente a que eu queria. Mas por conta de uma situação específica, tá, do meu parceiro, do meu namorado na época, eu tomei a decisão de não terminar e dar um tempo para ele resolver uma situação familiar bem complicada na família dele. E um dia ele simplesmente chegou para mim e falou que não dava mais e terminou. E eu emagreci 4 quilos. Em um mês eu emagreci 4 quilos. E eu falava para as minhas amigas, cara, é muito louco, eu queria terminar, eu estou uns 2 meses querendo terminar e não conseguia terminar porque eu não queria deixar a pessoa desamparada. E no entanto, quando a pessoa terminou, eu emagreci 4 quilos, ou seja, em um mês eu estava ótima, mas eu passei por todas as fases do luto em um mês. A primeira foi, cara, como é que essa pessoa pode fazer isso no momento em que ela está precisando tanto de apoio? Ela não estava precisando do meu apoio, ela precisava de outro apoio, tá? Aí vem o estágio da raiva. Poxa vida, eu fiquei aqui, eu esperei e eu dei o tempo da pessoa e de repente a pessoa faz isso e essa raiva vem de uma forma ou de outra, às vezes mais destrutiva, às vezes menos destrutiva. Vamos depender de como cada pessoa reage. Uma pessoa mais colérica, mais sanguínea, a raiva talvez seja um lugar onde ela vai ficar por muito tempo. Tá? O terceiro estágio é a barganha, quando nós começamos a tentar negociar conosco mesmo ou com Deus sobre aquilo que nós estamos vivenciando. Tá, não, mas quando... Tá, mas olha, então eu vou terminar o colegial, mas eu vou entrar em tal faculdade, né? Porque aí vai ser muito legal. Porque fulano vai para essa faculdade, Bertano vai para essa faculdade. Você fala, cara, não é assim que funciona. Você vai para a faculdade que você passar. Não adianta, não, mas se eu rezar bastante, eu te diria se você estudar bastante. Mas nós temos essa coisa da barganha com o eu superior, né? Com Deus, com o amor, com aquilo que nós chamamos na nossa religião, na nossa religiosidade. O quarto estágio é aquele estágio onde nós entramos na tristeza ou na depressão.
E normalmente, de novo, cada estágio ele vai demorar de acordo com a nossa personalidade, com as nossas experiências de vida, com a forma como nós lidamos com os lutos anteriores. Se eu conseguir passar por todos os processos de uma forma saudável para mim, automaticamente eu vou lidar com o luto de uma forma muito mais saudável. Se lidar com o luto foi muito dolorido, foi muito difícil, foi traumático, eu vou levar mais tempo para sair do luto. Porque, na verdade, cada vez que eu viver um luto, eu também vou ter que lidar com aquilo que eu não resolvi do luto anterior. Então, por isso que muitas vezes nós vamos encontrar uma pessoa que, por conta de um luto, por uma coisa que na nossa opinião talvez seja uma coisa pequena, ela entra numa depressão que ela praticamente não consegue sair daquela depressão. Tá? É necessário uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda espiritual. Por quê? Porque, na verdade, nós, infelizmente, quando nós não aprendemos a lidar com algo, cada vez que aquela situação vem para a nossa vida, ela vem um pouco mais difícil. É o que eu brinco, né? É a diferença do karma pro dharma. Você aprendeu a lidar com a questão da realidade, da negação e do isolamento, ou seja, aquela situação você vai lá, enfrenta, você pede ajuda, você fala para as pessoas que você não está conseguindo lidar, da próxima vez é muito mais simples. Tá? Você lida com a sua raiva, você aceita a sua raiva, você se dá a permissão para ter raiva, embora isso não signifique que você possa ser destrutivo, tá? Da próxima vez você vai lidar com muito mais facilidade. Tá? O mesmo vai ocorrer com a barganha, o mesmo vai ocorrer com a depressão. O interessante é que as pessoas precisariam entender que conforme elas vão mudando de fase, vai ficando mais, deveria ficar mais leve. Por quê? Porque vai ficar mais leve ou não se ela lidou bem com essas situações. E aí, finalmente, ela chega naquilo que nós chamamos de aceitação ou de paz. Que é quando eu consigo olhar para aquela situação e dizer, bom, esse é o meu luto. E agora ele acabou, agora eu vou olhar e agora eu vou recomeçar minha vida com ou sem o independente disso. Então, essa aceitação é o momento onde eu consigo finalmente dar o próximo passo. Enquanto eu não chego na aceitação, eu não consigo dar o próximo passo. É interessante, né? Nós fizemos uma enquete cujo a pergunta era: você acha que o luto é vivido só na morte? E 6% das pessoas que responderam que sim, o luto era só vivido na morte. Mas 94% já responderam que não. O que significa que as pessoas já estão se dando conta, já estão tendo consciência de que nós vivemos o luto não somente nas perdas, digamos, físicas, né? Na perda de uma pessoa quando ela realmente morre, quando ela realmente parte e você não tem mais acesso a ela. Nós vivemos o luto em diversas situações na nossa vida. Por isso que, quando eu comecei a falar, eu disse, eu acho que nós teríamos que incluir mais um estágio no luto. Me dar conta de que eu estou em luto. Me dar conta do porquê que eu estou tão triste. Me dar conta do porquê eu estou com tanta raiva. Me dar conta do porquê que eu estou tentando uma barganha que não vai ocorrer. Então, essa live foi exatamente uma forma de chamar a atenção ou de tentar trazer consciência para as pessoas, tá? Do quanto nós vivemos o luto no nosso cotidiano, do quanto nós sofremos de luto e não nos damos conta. E a pergunta é, eu estou presa em alguma fase do luto por alguma situação na minha vida? Ou efetivamente eu vivi todos os lutos que eu precisava viver? O luto também ocorre quando nós perdemos o nosso negócio. Nós passamos aí por uma pandemia onde nós tivemos muitos lutos, muitas perdas. E não foram só as perdas das pessoas que partiram, mas de tudo aquilo que as pessoas perderam. Tá? Óbvio que as pessoas que partiram têm um peso muito maior dentro do nosso coração, porque são pessoas queridas. Mas houveram pessoas que não perderam ninguém durante a pandemia,
pelo menos não por Covid, não por uma doença, e mesmo assim viveram o luto. Porque quando uma situação envolve o inconsciente coletivo, ou seja, todo mundo está vivendo aquela mesma situação, também é comum que eu viva o luto sem me dar conta do porquê eu estou vivendo o luto. Então, talvez seja muito interessante se fazer essa pergunta, tá? Eu tenho vivido o meu luto? Eu estou preso em algum luto que eu não dei valor, ou que eu não observei, ou que eu achei que não era importante? Ou eu realmente estou livre do luto? Porque quando nós estamos no luto, nós temos que lembrar que muitas vezes nós ficamos sem vontade, sem desejo. Parece que as coisas ficaram sem cor. Talvez essa seja uma dica para olhar e entender o que está me prendendo e por que está me prendendo. E lembre-se, o luto ele vai ocorrer não é só por perdas de coisas significativas ou ruins, mas também de coisas boas. Tá? É o luto pelo fim de um ciclo. É o luto pelo fim de uma relação, pela mudança de uma relação, pela mudança de status de uma relação. Bom, eu espero com essa live, eu tenho feito lives mais curtas, você sabe disso, que você possa olhar para o luto com um novo olhar, com um olhar mais amplo, com um olhar mais amoroso até. Tá? Amoroso no sentido de acolher os lutos que você vive e dizer para ele que tá tudo bem, não tem problema, ele faz parte do seu cotidiano. E que está tudo bem você passar por ele. Isso alivia muito o nosso luto e até ameniza o nosso luto. Bom, muito obrigado por estarem comigo. Muito obrigado por estarem compartilhando as histórias de vocês quando vocês compartilham. Estamos chegando ao final do ano novamente, então nossa última live vai ser em dezembro. E aí nós voltamos em fevereiro. Tá? Eu desejo que vocês possam lidar com o luto de vocês com muito carinho, que vocês possam olhar nos olhos dele e dizer, tá tudo bem. E talvez até usar o Ho'oponopono, né? Eu sinto muito por entrar no luto e não me dar conta, por não conseguir sair do luto, por ficar preso no luto. Eu me perdoo por às vezes ficar preso durante tanto tempo não aceitando a realidade, não aceitando a minha raiva, a minha tristeza, a minha não aceitação. E eu me agradeço pelos aprendizados que isso tem me trazido e eu me amo profunda e completamente do jeito que eu sou. Isso é uma adaptação do Ho'oponopono, mas eu acho que serve aqui para o que nós estávamos falando. Um super beijo, tá? Acolha seu luto com muito carinho e permita que ele possa ir embora. Não prenda ele na sua vida, tá? O luto ele precisa passar para que a gente possa dar o próximo passo. Bom, desejo uma boa tarde e até o mês que vem.